Boa noite, a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu queria te convidar a meditar comigo nesse momento na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13, que nos diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impõe aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Gostaria de falar, meus amados ouvintes, amada igreja, com todos que estão ouvindo esta mensagem, sobre alguns ajustes que precisamos fazer nas nossas vidas. Resgatar, ajustar áreas da nossa vida em relação do compromisso, de uma seriedade com Deus. E um dos primeiros ajustes que eu queria estar compartilhando nesse momento é o ajuste da sensibilidade. Precisamos estar sensível àquilo que Deus quer para a nossa vida. Precisamos entender os propósitos de Deus. Precisamos compreender qual é o momento de Deus para nossas vidas. O livro de Eclesiastes, ele coloca isso, o sábio Salomão, ele traz essa colocação, que tudo há um tempo determinado por Deus. Eu não sei qual o tempo que hoje você está vivendo, não sei qual o tempo de Deus hoje na tua vida, mas o livro fala que tudo tem um seu propósito. E é diante disso que devemos resgatar essa sensibilidade com Deus para entender o que Deus quer, até diante de cada propósito, de situações que nós estamos vivendo. E primeira coisa, se queremos resgatar essa sensibilidade com Deus, nós devemos retornar a uma vida de oração. Nós devemos buscar viver essa oração, resgatar até mesmo esse nosso quarto de escuta. Quando os discípulos ali perguntaram e pediram a Jesus para ensinar a orar, ele falou a oração do Pai Nosso. E vemos que Jesus naquele momento também ali em Mateus, ele vai dizer que nós devemos resgatar um lugar de intimidade com Deus. Que nós devemos buscar esse local, e ele até coloca esse local como um quarto, ele faz a figura de um quarto. Jesus diz, olha, quando você orar, entra no teu quarto. E ele não só diz, entra no teu quarto, ele vai dizer, fecha a porta do teu quarto. E nós entendemos que essa colocação que Jesus está dizendo é que o fechar a porta quer dizer que nós devemos estar impedindo que qualquer distração possa nos atrapalhar. E hoje em dia isso é muito fácil.
Hoje em dia nós temos tantas coisas aí, entretenimento, são celulares, tecnologia, que fazem de tudo para roubar esse tempo que nós temos com Deus. E essa sensibilidade não pode ser perdida, nós temos que resgatar isso. Nós devemos estar sensível a isso. Jesus disse, olha, entra no teu quarto, lá em secreto. Isso também quer dizer tempo. Nós devemos dar tempo para Deus. Nós devemos buscar esse Deus sem pressa, sem a correria que nós estamos acostumados do nosso dia a dia. Jesus diz, fecha a porta. Fecha a porta. Nesse lugar secreto que ele está falando, ele está dizendo, olha, o Pai, ele vai te ver em secreto. Ele não só vai te ver, mas ele também vai te recompensar em secreto. Entender que esse é um dos primeiros ajustes que precisa ser feito. Nós devemos reajustar essa área da oração com Deus. Nós vemos toda a passagem de Jesus que viveu aqui na terra, sempre, ele mesmo sendo Deus, mas ele sempre buscava ter o momento da oração. E não foi à toa, ele não fez e deixou essas passagens, esses momentos que ele viveu, para ser algo à toa. Nós entendemos que, como diz o livro de 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é apta para o ensino, para a repreensão, para a correção. E nós entendemos que em todos os momentos vemos Jesus indo a orar, mesmo naquela ocasião quando ele estava próximo até de ir para a cruz, ele chama os discípulos a orar com ele. Ele diz que quando ele volta, depois de 1 hora, os discípulos estavam dormindo. Ele disse, nem 1 hora vocês puderam orar comigo, né? E depois ele vai, volta e de novo encontra-os dormindo. Nós devemos acordar para essa área da nossa vida, a área da oração, a área de intimidade com Deus. E Jesus deixa bem claro, a oração é um local, é um momento de intimidade. Temos a oração coletiva, sim, mas temos a ter a nossa própria oração, a nossa oração individual, essa que Jesus falou aqui, que devemos entrar em tal local. Nós devemos estar só nós e Deus, só você e Deus, buscando a sua face, a sua presença. E ele diz, olha, o Pai ele vai te ver em secreto, ele vai te recompensar em secreto, né? O teu esforço, a tua busca por ele. Entender que nós não oramos para que Deus cuide da nossa vida. Nós devemos orar para que a ansiedade, a dúvida seja afastada da nossa vida. Nós oramos para que isso seja afastado, porque temos a certeza que Deus está conosco. Nós temos que ter essa certeza. E a oração, ela vai te dar essa certeza. O próprio Jesus disse que o Pai, ele vai te ver. Então a certeza que ele está conosco na oração. Tiago disse, vocês oram, mas muitas vezes vocês não recebem porque vocês oram mal. Vocês estão pedindo de uma maneira errada. E Jesus, ele deixou bem clara a maneira da oração. Nós não oramos para mudar Deus. Nós não oramos para que Deus mude. Porque Deus é imutável, Deus não muda. Deus tem seus propósitos, Deus tem suas razões diante da nossa vida. E nós vemos que Jesus está dizendo aqui, e na oração a qual Jesus foi lá orar ao Pai, e ele perto de passar por um momento difícil, diz que ele ali começou a clamar a Deus para que afastasse dele aquela situação que ele estava para viver, que era receber, acima de tudo, a ira de Deus sobre o cálice de Deus em relação do pecado. E nós vemos que Jesus, ele ora e nos deixa algo tremendo em relação disso na oração. Isso é um ensinamento para a nossa vida. Nosso maior mestre é o Senhor Jesus. E ele disse, afasta de mim. Ele coloca diante de Deus aquela situação, ele pede, afasta-te de mim este cálice. Afasta de mim esse momento, essa dor, essa situação. Quem sabe você também possa estar vivendo algo, esteja vivendo. Na oração, não é errado, você coloque isso diante de Deus. Deus, afasta de mim isso que está acontecendo, afasta de mim esse sofrimento,
essas complicações, afasta de mim isso que está tirando às vezes meu sono. Mas vemos que Jesus, ele deixou bem claro, ele disse que não seja feita a minha vontade. Ele pede que a vontade de Deus, do Pai, fosse feita naquela situação. E isso que nós devemos resgatar. A vontade de Deus, estar sensível à vontade de Deus. Que muitas vezes o não de Deus, o não de Deus é resposta também para a nossa vida. Jesus ali recebeu o não. Jesus recebeu o não, porque ele pediu, mas ele disse que a tua vontade seja feita. E aquela era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus fosse à cruz. Foi para isso que ele assumiu a forma humana. E quando ele diz, eu e o Pai somos um, havia sensibilidade, unidade, nós devemos resgatar, a igreja precisa resgatar essa sensibilidade com Deus. E ela é através da oração, ela também é através da leitura bíblica. Devemos resgatar a leitura da palavra de Deus. Como diz que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus, muitas às vezes não querem resgatar e ler a palavra de Deus e meditar, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos traz confrontos. Quando lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados à palavra de Deus. Nas palavras, na Bíblia. A Bíblia é algo que nos confronta. Confronta o nosso eu, o nosso ego, nossa vaidade. Mas a Bíblia, como eu já falei em 2 Timóteo 3:16, 17, diz que toda a Escritura ela é apta para o ensino, para a repreensão e para a correção. Se nós queremos de fato viver isso, nós devemos estar bem abertos à palavra de Deus para a nossa vida. Resgatar, ter sensibilidade à palavra de Deus, a ler, a meditar, a voltar-se para a palavra. Às vezes se gasta tempo com tantas coisas, se gasta horas e horas na frente de TV, na frente, computadores, celulares, entretenimentos, principalmente esse momento que tudo está acontecendo aí e devido a essa peste, essa epidemia, devemos resgatar, sabe, Deus está nos trazendo dentro para nossas casas para resgatar essa sensibilidade com Ele, da oração, da leitura da palavra, de buscar ouvir a voz de Deus, e entender qual o propósito de Deus, entender qual o tempo de Deus para a nossa vida. O livro de Eclesiastes que nós lemos no texto inicial diz que para tudo há um tempo determinado. Se agora é o tempo de parar, que muitos estão parados, às vezes nem podem sair da casa, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus, que você esteja sensível a isso. John Piper, alguns falam John Piper, ele diz que é impressionante como muitas pessoas que se consideram cristãos, mas não consultam a Deus na hora de suas escolhas. Escolhas. É isso que nós devemos entender. Ele está dizendo, muitos se consideram, tem Deus na sua vida, tem Ele como seu Senhor Salvador, mas na hora das escolhas Deus fica de lado, na hora das escolhas nós não consultamos Deus. Pessoas não consultam Deus. E quantos lares estão sofrendo, quantas situações estão acontecendo, e muitas vezes são consequência das escolhas erradas que foram tomadas por não consultar a Deus. Se você diz que Deus é o teu guia, você deve consultá-lo. A Bíblia diz que o que Ele tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Ele sabe tudo, Ele sabe o futuro, nós não sabemos. Ele já está, como diz o Salmo 139, Ele já escreveu toda nossa vida, está escrito. Devemos consultar a Deus. E isso é resgatar essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer para a nossa vida. De ouvir o que Deus quer para a tua vida. A missão que Ele tem para você. O propósito dele
de ter feito você nascer. Você deve resgatar essa sensibilidade com Deus. Que as tuas escolhas a partir de hoje estejam condizentes com a direção de Deus. Jesus nos ensinou isso. Ele disse que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Outra coisa que nós devemos resgatar, queridos, e muitos têm perdido, é a confiança em Deus. Nós devemos resgatar a confiar em Deus. Em Eclesiastes 3, do 2 ao 8 que nós lemos, né? Ele fala do tempo, que para tudo há um tempo. E ele cita alguns tempos: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de se afastar. E hoje tem se vivido dessa maneira, né? Está afastado, porque não pode muitos se abraçarem. Às vezes a gente encontra alguém na rua e, toca aqui, né? Porque não pode abraçar. Mas para tudo há um tempo. E esse outro ajuste que eu quero falar é a confiança em Deus. O livro ele vai dizer aqui em Eclesiastes que há tempos bons e há tempos difíceis. É como a vida é como uma montanha russa, né? Na verdade, uma roda gigante. Às vezes pessoas estão lá em cima, às vezes está no meio, está embaixo. Como muitos dizem, a vida ela gira, né? Ela gira, por isso às vezes devemos ter muito cuidado com a soberba, com não querendo desejar nada ruim. Mas a vida, ela é isso. Às vezes está naquele momento bom, às vezes está no momento mau. E o livro ele vai dizer isso, que há tempos bons e há tempos difíceis. Todos nós vivemos tempos dessa maneira. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo hoje, se é um tempo bom, se é um tempo de alegria, né? Ou se está vivendo um tempo de tristeza, um tempo de dor. Mas tudo há um tempo. Na verdade, tudo há um propósito de Deus. E é entender, querido, que o sábio Salomão está dizendo que os tempos bons e os tempos difíceis fazem parte do plano maior de Deus para a nossa vida. Tantos os momentos que você passa aqui são momentos bons, como momentos difíceis, fazem parte de um plano maior de Deus para a tua vida. É isso que devemos entender. Pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que esse tempo que eu estou vivendo difícil, Deus tem um propósito? Tem. Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não enxergamos, porque dificilmente nessa situação a gente está sensível, a gente quer aceitar o que Deus quer para nós. A Bíblia diz que há mais alegria na casa onde há luto, né? Na verdade há mais reflexão na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Não que nós estamos colocando que a tua vida, ou Jesus está dizendo que a tua vida só vai ser isso, não. Mas ele está dizendo que no lugar onde há luto, a perda, a dor, está acontecendo algo diferente da alegria, da festa. Ele está dizendo que é nesses momentos onde se para mais para refletir. Será que a palavra está sendo mentirosa nisso? Não é dessa maneira? A gente para, a gente começa a avaliar os dias, as situações, mas quando tudo está tendo só festa, né? Só festa, não paramos para analisar. Está tendo festa, tudo é alegria, tudo é fartura, né? Não está faltando nada. Então dificilmente irá avaliar alguma coisa. Mas quando há momentos difíceis, nós avaliamos o que é que está acontecendo, por que eu estou passando por isso. Começamos a buscar a resposta em Deus, a direção em Deus. E é isso que nós devemos entender, meus irmãos. Resgatar a confiança, que até nos momentos difíceis, tenha certeza que é um propósito de Deus para a tua vida.
Jó, quando passou aquele momento, né, na sua vida ali de perda de tudo, ele disse: "No eu vim, no eu vou. Eu não vou questionar a Deus. Eu não vou me levantar, blasfemar contra Deus." Entender que nesses momentos difíceis, e estamos passando por momentos difíceis. Nações têm passado por momentos difíceis. E é nesse momento que devemos meditar, buscar a direção de Deus, buscar o propósito de Deus para tudo isso. Para isso devemos estar com o ouvido aberto, sensível, resgatar, mas acima de tudo resgatar a confiança em Deus, que Deus está no controle. O Salmo 24 diz que a terra e tudo o que nela contém, tudo está nas mãos de Deus. Nada está fora do propósito de Deus. Até o caos, até tudo isso que vem acontecendo, está dentro de um plano maior de Deus. Pode ter certeza disso. E aquilo que tem acontecido na tua vida também está dentro de um propósito maior de Deus para você. Qual o tempo que você está vivendo hoje? Tim Keller é um pastor americano. Ele disse assim: o cristianismo ensina que há um propósito para o sofrimento. O cristianismo ensina que há um propósito para o sofrimento. Ele pode conduzir-nos como um prego profundo no amor de Deus e nos dar mais estabilidade e poder espiritual do que podemos imaginar. É como um prego, né, que o martelo, enquanto ele está ali solto, mas ele só vai ter estabilidade fixo quando está sendo martelado ali e vai entrando na madeira, na parede, e ali ele encontra estabilidade. Ele vai indo, quanto mais ele recebe a martelada, ele vai indo mais profundo e ele está mais estável ali naquele momento. Quem sabe você tem sofrido e tem recebido marteladas aí, mas saiba que Deus, como Tim Keller falou aqui, que o cristianismo nos ensina que há um propósito de Deus. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Deus tem um propósito nesse momento que você está vivendo. Deus tem um propósito nessa situação que você tem vivido. Você não precisa entender, deixa eu te dizer algo, você não precisa entender o que Deus está fazendo. A única coisa que você precisa fazer é crer e confiar em Deus. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te levar. Basta confiar. Quando Abraão também foi chamado para entregar o seu filho Isaque, Deus não disse a Abraão tudo o que iria acontecer. Só disse: pegue a lenha, o cutelo, o teu filho e vai lá para o monte Moriá. E tanto é que quando Isaque pergunta: pai, eu estou vendo todo o que é necessário para o holocausto, mas uma coisa está faltando, cadê o cordeiro? Abraão não estava entendendo totalmente aquela situação, porque Deus não disse a ele tudo o que ia acontecer. Deus só disse: vai. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele só diz: vai, faça. E temos que confiar em Deus. E Abraão, naquele momento, ele também nos ensinava. Ele disse, quando o filho disse: cadê o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. Isso é a fé, isso é a confiança. E nós devemos resgatar essa confiança em Deus, que Deus proverá. Amém, queridos? Deus proverá. Você deve resgatar isso. John Piper, ele disse: este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão. Mais contentamento nele
e menos satisfação no mundo. Muitas vezes esses momentos vêm para nos contentarmos mais em Deus do que neste mundo. Às vezes está tendo muito mais contentamento, alegria, felicidade neste mundo do que em Deus. E às vezes Deus permite algo que aconteça para que voltem-se para Ele. Você lembra do filho pródigo? Que disse que não queria estar com o pai, saiu. Mas diz que de repente veio uma grande fome naquele local. Se tudo é permissão de Deus, eu acredito essa colocação que Deus permitiu que veio uma grande fome naquele local onde o filho estava. E diz que mediante aquilo ele foi parar num lugar onde havia porcos, foi cuidar de porcos, ele tinha gastado tudo. De repente ele cai em si dizendo: bom é estar com meu pai, bom é estar na casa do meu pai. Muitas vezes Deus permite a fome, a peste, situações adversas vir para o sofrimento vir para que entenda, a humanidade entenda, para que nós possamos entender que nós devemos nos contentar com Ele, confiar nele, menos no mundo, menos em nós mesmos. Confiar em Deus, devemos resgatar essa nossa confiança em Deus. O filho volta e diz: bom é estar com o pai. E John Piper ele fala isso, que o propósito do sofrimento de Deus muitas vezes é mais para nos contentarmos em Deus do que na satisfação deste mundo, porque tudo passa. Todas estas coisas irão passar, mas Deus e quem está com Ele não passará. É isso que devemos entender. E o último ponto para que devemos resgatar, ajustar algo da nossa vida é a satisfação. Em Eclesiastes também 3, verso 12 e o verso 13 diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Na verdade, tudo que vale a pena, e vai valer a pena, e vale a pena, é Deus. Nós entendemos que Salomão, ele entrou, e você vê a história de Salomão, ele entrou numa busca pela felicidade. Salomão buscou um projeto de ter tudo, de conquistar tudo. E vemos que esse homem teve tudo que se acha que é felicidade, que se acha que é felicidade, que é a verdadeira felicidade. Esse homem teve mulheres, e não foram poucas, concubinas. Esse homem teve sucesso profissional, bens, posses, riquezas. Este homem recebeu e teve fama, muitos vinham para ouvir Salomão, fama, muita fama. Pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria, mas a sabedoria que ele tinha foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu, que ele pede a Deus. Quando ele vai começar o seu reinado, Deus diz: me pede o que tu queres. E ele diz: eu quero sabedoria. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu poder governar. Então tudo que ele tinha era Deus que estava agindo na vida dele. Houve excesso, com certeza. E nós sabemos a história. Se você não sabe, leia a história de Salomão. Mas esse homem, ele escreve esse livro, Eclesiastes, esse sábio, falando que todas essas coisas que ele viveu, que ele teve, que ele conquistou, era vaidade. Salomão, ele conquistou tudo aquilo que se acha que é felicidade, querido. E ele disse: tudo é sem sentido, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Nós entendemos que
E muitas pessoas que às vezes conquistam tantas coisas e corre atrás de tantas coisas, às vezes quando consegue, chega naquele determinado ponto de conquista, há vazios ainda na sua vida. E nós entendemos que porque isso acontece, porque o próprio Salomão, ele fala aqui no capítulo 3, verso 11, ele diz, ele fez tudo apropriado, ele quem? Deus. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus, ele ao fazer o homem, a mulher, ele colocou um vazio, a qual esse vazio só pode ser preenchido por ele. Você pode buscar tudo que você buscar, você pode ir atrás de conquistas, mas sempre haverá um anseio de algo que vai estar faltando na sua vida. E nós entendemos que aí está a resposta. Ele diz, olha, Deus colocou um anseio pela eternidade no ser humano. Algo que nada pode preencher a não ser Deus. C.S. Lewis, também um escritor, ele diz que eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. Ele disse, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nesta terra nada pode satisfazer. E ele cai numa colocação e diz, a única explicação lógica para isso é que eu fui feito para outro mundo. Ele disse, há anseios, há desejos que este mundo jamais vai preencher. E é isso que acontece. Salomão teve tudo isso, mas havia ainda o vazio. Quantos têm buscado tantas coisas, ainda há vazio. É por isso que às vezes pessoas vão para as drogas, conquistam a riqueza, vai para a droga, vai para a bebida, para tentar preencher, às vezes vai para os prazeres. E mesmo assim, às vezes dão cabo de suas próprias vidas, porque ainda há vazios. E só esse vazio, quem pode preencher é Deus. O escritor disse, Deus colocou esse anseio pela eternidade, esse vazio no coração do ser humano. E C.S. Lewis, ele vai dizer isso, eu descobri em mim algo que nada preenche, nada está preenchendo esse vazio. A única coisa lógica que pode se entender é que eu fui feito para outro mundo. Há um outro propósito. Por isso nós devemos entender que há um propósito maior de Deus para a tua vida. E nós devemos resgatar essa satisfação. Nós falamos de resgatar a confiança em Deus, né? Resgatar a sensibilidade com Deus. E nós também devemos resgatar a satisfação em Deus. Deus tem que ser a nossa satisfação. A palavra diz que assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, pela tua presença. Nós devemos ter esse anseio, querido, da busca de Deus. Nós devemos anseiar por Deus, nós devemos resgatar, reajustar a nossa vida. Quando você perceber que está fora dessas questões, reajuste a tua vida. Esteja sensível a Deus. Quantos hoje não têm mais ouvido a voz de Deus? Quantos hoje não têm sentido a direção de Deus? Quantos hoje não têm buscado Deus nas suas escolhas? E muitas vezes, quando se dá errado, começa a questionar.
começa a dizer, mas Deus, começa a se colocar neste ponto, mas entender que nós devemos ouvir Deus, e para ouvir Deus, deve-se resgatar essa sensibilidade com Ele. Deus continua falando. Quando Samuel ouviu a voz de Deus e não estava sensível ainda a isso, ele corria até Eli. Eli, tu me chamaste? Eli disse, não, vai dormir. Deus falava com ele, ele disse, Eli, tu me chamaste? Não, vai dormir. Eli, tu me chamaste? Eli percebe que era Deus que estava querendo falar com aquele garoto. E quantas vezes Deus, quem sabe, está querendo falar com você e você não está sensível a isso? Quantas vezes Deus está dizendo, confie, até nesses momentos que você está vivendo difícil. E você às vezes não tem confiado em Deus. Deus me traz nesse momento, através dessa palavra, para te dizer que reajuste essas áreas da tua vida. Reajuste a sensibilidade com Deus. Reajuste a oração. Reajuste a leitura da palavra. Reajuste a sua busca com Ele. Reajuste a tua confiança nele, até nesse momento. Quem sabe você está num momento, oro para que não esteja, mas como falamos, tempos bons e tempos difíceis acontecem. Mas eu oro para que você reajuste essa confiança em Deus. E reajuste, acima de tudo, a sua satisfação em Deus. Como o sábio Salomão disse aí no livro de Eclesiastes, descobrir que tudo isso é vaidade. Deixa eu ler mais uma vez aqui no 12 e 13, ele diz assim: descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eu descobri isso. Ser feliz em quem? Em Deus, não uma felicidade deste mundo, mas uma felicidade em Deus. Que você busque Deus. Que você busque essa felicidade nele. Como é feliz o homem que teme a Deus. Como é feliz a mulher que teme a Deus. Como é feliz. E é isso que eu quero trazer nessa noite para você. Nesse momento. Esse momento de reflexão para nós. Reajuste áreas da tua vida. Só você sabe que precisa ser reajustado. Só você sabe o que precisa reajustar na tua vida. Mas como ele disse, há tempo para tudo. Quem sabe esse tempo agora para você é reajustar áreas da tua vida. Eu estou bem, amém. Então ore a Deus o que precisa ser direcionado, ajustado. Mas se você não está aí, essa palavra fala contigo, essa palavra toca o teu coração. E você diz, Deus está falando comigo através dessa palavra. Então, o que você pode fazer mediante ao que Deus está falando? Reajuste essa área da tua vida. Eu quero orar contigo. Deus e Pai, em nome de Jesus, na direção do teu Santo Espírito, que assim como aquela semente encontrou uma terra produtiva e essa terra veio a dar fruto, eu quero orar nesse momento para que esta palavra encontre corações abertos, terra boa, terra fértil, que não caia em meio das pedras, que não caia em meio aos espinhos, nem caia no meio do caminho, mas que ela encontre uma terra boa, uma terra produtiva, coração aberto, que através dessa palavra possa reajustar, Senhor, as suas vidas. Assim eu quero orar e assim eu quero pedir por todos aqui nesse momento. Que Deus esteja te abençoando, a tua casa, o teu lar, a tua família. É isso que eu oro por você. Em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todos nós, seja com você, seja com a tua casa, tua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.